nós vamos fazer esta leitura. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem por escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra lida, e como tu estás fazendo desde o início deste culto de louvor e adoração ao teu nome. O teu Espírito Santo presente aqui esteja abrindo, Senhor, os nossos corações, indo lá no recôndito deles, Senhor, e quebrando todas as barreiras, para que nós possamos entender, ó Pai, a tua palavra, para que possamos, ó Deus, praticá-la no nosso viver diário. Muito obrigado por esta oportunidade, e nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As bênçãos de Deus, meus amados irmãos, ela é interessante porque é uma necessidade humana sobre as nossas vidas. Há algumas semanas, ou por algumas semanas, nós estivemos vivenciando um caso bastante interessante, que foi o caso daqueles meninos naquela caverna que estavam presos na Tailândia. Muitas pessoas estavam preocupadas. A família, então, o pai e a mãe, eu imagino como que não estavam os corações desses queridos. Mas uma coisa interessante é que, em toda a parte do mundo, haviam pessoas intercedendo por aquelas crianças. E com alguns documentários que foram feitos, diz alguns deles que o mergulhador estava se guiando por uma corda, e a corda, durante um determinado tempo, ela acabou, e ele veio à tona para que pudesse, talvez, recuperar um pouco de ar, checar o seu equipamento, porque eram muitas horas submersas naquela caverna, e ele, quando vem à tona, à superfície, ele se depara com todas as crianças ali. Em tudo na vida do ser humano, há o dedo de Deus. O texto expõe a expressa penúria na qual essa pobre mulher havia ficado, essa viúva. Não somente ela, mas também os seus filhos. Nós imaginamos que os seus filhos ainda talvez não tivessem um trabalho para poder sustentar não somente a sua mãe, mas também sobreviver mediante a fome. E uma mulher viúva naquela época, ela era um pouco discriminada,
se ela não tivesse alguém que fosse a redimir para que pudesse tomar conta dela, muitas as vezes iam para lugares tortuosos para poder defender o seu dinheiro e poder sobreviver. Essa mulher, portanto, necessitava urgentemente que alguma coisa fosse feita para tirá-la daquela situação. E o que nós vemos foi que aconteceu o impossível. Um milagre aconteceu. Imagine você algumas botijas, algumas vasilhas de azeite sendo multiplicadas o tempo todo. E ela só tinha um pouco de azeite em casa. O que podemos então aprender sobre a questão milagre? Fora orado aqui o milagre da fé. É um milagre maravilhoso, porque nossa fé é exercitada a cada instante do nosso viver diário. O fato de você estar aqui neste momento é um milagre. Essa tarde eu estive visitando o meu tio Enéas, e após vê-lo no estado que ele se encontra, eu fiquei um pouco chocado. Como essa doença maltrata o ser humano, a qual me refiro, o câncer. E ele está bem assim, diferente do que ele costumava ser, bem magro, bem debilitado. Ainda tentei brincar um pouco com ele deu alguns sorrisos de canto de boca, mas depois ainda se soltou um pouco mais, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele. Voltando do hospital, vindo direto para a igreja, eu estava interpelando a mim mesmo. E o milagre? Eu estava me perguntando, Senhor, eu fui até aquele hospital para falar com ele, e o milagre? E muitas das vezes nós caímos nas teias da incredulidade e ficamos perguntando a nós mesmos, será que é possível? Mas uma coisa interessante é, nós não precisamos nos preocupar de maneira, em hipótese alguma, se há a cura ou se não há a cura. Porque o maior milagre é feito, que é o milagre da salvação. A pessoa se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós fazemos ao dia a dia do nosso viver diário. Pregamos para os nossos vizinhos, pregamos para os nossos amigos, para os nossos irmãos. A cura de um ser humano, a cura física, é uma consequência que não tem um valor maior do que a salvação da vida do ser humano. No texto, meus irmãos, o impossível, o milagre acontece quando nós clamamos. E clamamos por ajuda. Certo dia, a mulher, como diz o texto, se você acompanhar, de um dos discípulos dos profetas foi clamar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O versículo 1. O texto diz que ela clamou ao profeta Eliseu. O termo hebraico que traduz essa palavra possui o sentido de clamar por ajuda, chorar incessantemente em voz alta. Ao ouvir o clamor daquela mulher, o profeta simplesmente ficou sensibilizado e Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora. Aquela mulher estava muito aflita e necessitada. A lei de Moisés também permitia aos credores levar os filhos dos endividados como escravos para pagar a dívida. Por esse motivo, a viúva não viu outra saída a não ser clamar por ajuda ao homem de Deus. Uma coisa que tem nos assustado, no sentido assim de ficarmos chocados, e até muitas pessoas, é como o Evangelho tem sido
negociado nos dias atuais. Bênçãos sendo vendidas. Pessoas que vão a determinadas igrejas e em determinadas comunidades e simplesmente é trocado ali a questão. Você dá alguma coisa e você recebe em troca, mas Deus não faz assim conosco. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele simplesmente quer nos abençoar com a sua graça incomensurável, que é o favor imerecido. Nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que não é qualquer também pessoa que pode nos ajudar. Ao pedir a ajuda, nós devemos ser seletivos. Não é qualquer pessoa que se sensibiliza com a nossa própria dor. Não é qualquer pessoa que Deus vai usar para ser um instrumento de bênção em nossa vida, de maneira nenhuma. Para desfrutar do milagre, o impossível, precisa compartilhar o seu problema com uma outra pessoa e a pessoa certa. Isso nos faz lembrar, naqueles corredores daquele hospital ali em Curitiba, quando nós vemos várias pessoas deitadas com vários problemas, e é um vai e vem, um corre e corre, e ninguém muitas das vezes dá atenção para aquelas pessoas que estão nas macas ali pelos corredores, até com mau cheiro devido aos problemas da sua condição de saúde. Estão preocupados em receber a sua própria bênção, talvez. Para um milagre, o impossível acontecer em nossas vidas, nós nunca devemos deixar de pedir ajuda. Porém, nós devemos pedir ajuda à pessoa certa. Pessoas que são bênçãos nos nossos dias a dia. Pessoas que são maravilhosas, que estão ao nosso redor, no nosso viver cotidiano. Compartilhar, como diz a palavra de Deus, ajudai a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O impossível acontece quando nós realmente nos entregamos ao Deus que verdadeiramente tudo pode. Diante do clamor, nós podemos ver da viúva, o profeta Eliseu perguntou uma coisa a ela: como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Ela prontamente respondeu: tua serva não tem absolutamente nada além de uma vasilha de azeite. O verso 2. Devemos entender, para operar o impossível em nossas vidas, Deus não precisa de muita coisa. Assim como o Senhor livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com um pouco de azeite, Ele pode fazer o mesmo por nós. Basta nós estarmos nos entregando a Ele e tudo o que nós possuímos e confiar nele de uma maneira extraordinária. O pouco com Deus se torna muito quando aplicamos o milagre da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele tem que crer que ele verdadeiramente existe. É galardoador daqueles que os buscam. Deus usou o que aquela mulher possuía para multiplicar-lhes os recursos e realizar verdadeiramente o impossível no que ela precisava, no que ela necessitava. Para Deus operar um milagre, o impossível nas vidas, a quantidade não faz nenhuma diferença. Grandes homens e mulheres de Deus na palavra, na Bíblia, experimentaram grandes milagres a partir do que tinham. E nós podemos ver, Moisés, por exemplo, Moisés tinha uma vara, e os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco. Sansão tinha uma queixada de jumento, e feriu com ele 1000 homens. Também vemos o caso de Davi. Davi tinha uma funda e 5 pedras, e assim prevaleceu contra o gigante filisteu. A viúva de Sarepta também, ela tinha farinha na panela e azeite na botija, e assim comeu ela
e a sua casa muitos dias. Elias tinha uma capa, e passaram ambos, Elias e Eliseu, o rio Jordão em seco. O apóstolo Pedro tinha unção e poder e disse ao paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Cristo o Nazareno, levanta e anda. A viúva do texto que nós lemos aqui tinha apenas uma botija, uma vasilha de azeite, com um pouco de azeite. E foi a partir desta botija de azeite que Deus operou o milagre. E sucedeu que todos os vasos foram cheios. Já imaginou você? O profeta falou: sai às suas vizinhas de casa em casa e pede emprestado um monte de vasilha, vazias. E ela sai aqui, sai acolá, os seus filhos também vão e começam a recolher vasilhas, botijas e trazer para casa. E não foram poucas, ele disse muitas. Eu imagino que naquele momento algumas pessoas devem ter ficado assim, com uma certa curiosidade. Por que é que essa viúva está querendo tanta vasilha levando para sua casa? Olha os filhos na rua pedindo vasilhas e mais vasilhas. Mas ela obedeceu. Ela obedeceu. O milagre, portanto, depende do que se tem. O que é que nós temos? Diante dessa pergunta, nós poderíamos responder: não temos absolutamente nada. E nós não podemos ser pessimistas para enxergar o quão é suficiente para Deus fazer um grande milagre através daquilo que você considera não ser nada. Não tenho nada. Não vai acontecer nada. Tem sim. O milagre da fé. O milagre da fé. Ao acordarmos pela manhã, ao despertarmos pela manhã, é um milagre, porque você tem mais um dia para estar na presença de Deus. Quando você vai para o seu trabalho e você retorna seguro do seu trabalho e você entra dentro de casa, você tem o prazer e o privilégio de abraçar a sua esposa e beijá-la, beijar os seus filhos, sentar à mesa com eles e cear durante aquele momento tão maravilhoso. É um milagre maravilhoso. Você estando aqui agora na igreja é um milagre maravilhoso, porque os eflúvios da graça divinal de Deus está sobre você neste momento, para que você seja abençoado através desse milagre. Essa mulher estava completamente desesperada, meus irmãos, com medo de perder os seus filhos. Já imaginaram? O credor estava à porta. Me paga o que tu deves, ou então teus filhos irão comigo e serão os meus escravos. Já imaginaram que situação difícil para ela? O desespero. Mas naquele momento, o impossível partiu de onde ela menos imaginava. E aconteceu quando ela tirou de onde, aparentemente, não havia nada. Um sinal de que não podemos esperar ter para depois entregar. E isso nos ensina que é do nada que Deus tira o tudo que precisamos. Deus, Ele opera o impossível em nossas vidas a partir do que nós temos. Ainda que aquilo que nós possamos ter tenha, ou seja pouco, ou seja insignificante aos nossos olhos, devemos entregar a Deus, e Ele realizará verdadeiramente o impossível a partir daquilo que fora entregue nas suas mãos. O milagre, o impossível acontece, meus amados, quando a fé é envolvida. Como nós falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então disse Eliseu, verso 3, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas pega o quê? Muitas. Bastante. A Bíblia conta que para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas de seus vizinhos. Ela nem vasilha tinha, nem um balde de roupa talvez, ou um tanque ou alguma coisa para poder encher.
mas ela obedeceu a palavra do profeta Eliseu. Vá e pegue vasilhas emprestadas. A obediência é primordial na nossa vida. Ela agiu com fé mediante a palavra do homem de Deus. Agiu com fé, mediante todo aquele desespero e aquela situação que ela estava vivenciando. O tamanho do impossível a acontecer nas nossas vidas é proporcional ao tamanho da nossa fé. Mas uma coisa interessante para observar é que a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando diretamente para nós e as nossas vidas, é isso que nós devemos confiar, porque ela é a única regra de fé e prática. Não como eu falei logo no introito do sermão, dizendo que há muitos que estão manipulando a fé de muitas pessoas. E isso é um perigo muito grande. E Deus não nos pede nada em troca a não ser que nós creiamos nele através da fé. Uma coisa interessante é que Deus poderia simplesmente entregar a bênção, o impossível àquela família, para que ela saísse da crise. Porém, Ele mandou o seguinte recado: peça muitas vasilhas. Ao fazer isso, Deus queria provar a fé da viúva. Ela queria saber se ela realmente, ou ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Devemos esperar muito, muito e muito através da fé, para que possamos receber o impossível, o milagre nas nossas vidas. Retornando então do hospital, eu me perguntei, e assim que eu cheguei em frente à igreja, eu estava analisando comigo mesmo, e eu falei para mim, pensando, eu disse: o milagre já foi feito. O milagre já foi feito. O impossível já aconteceu na vida do meu tio. Sabe por quê? Porque ele aceitou o Senhor Jesus. Ele teve alguns momentos de choro e teve alguns momentos em que estava até um pouco dificultoso no seu falar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se Deus o chamar esta noite, ele estará com o Senhor Deus, porque ele fez esta decisão. Esse é o milagre da fé, o milagre da salvação. Ainda que a nossa carne esteja apodrecendo, esteja se deteriorando, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso viver é a coisa mais importante com Deus. Porque a nossa vida, ela não é eterna aqui na terra, mas ela é eterna com Deus. Isso também através da oração. E nós vemos uma coisa interessante quando nós ouvimos um cântico que eu gosto muito quando ele é cantado, não pelo fato de ser o Lucas, porque o Lucas tem uma voz muito bonita, e eu gosto de ouvir o Lucas cantando, mas esse cântico, ele fala muito comigo. Na oração, encontro calma. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesses minutos restantes e analisasse, fizesse um introspecto dentro da sua vida, eu também, como eu tenho exercitado a minha fé. Será que é somente fé naquilo que eu estou vendo, que eu posso tocar, ou é no impossível? O impossível de Deus. Quando nós clamamos,
quando nós buscamos, quando nós nos entregamos. Ouça essa letra comigo. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus aumenta a nossa fé. Falar com Deus faz com que o impossível aconteça, porque grande é o nosso Deus e grandes são as obras que Ele faz na nossa vida, na sua vida, não somente as que tem feito, mas as que ainda farão no futuro. Que Deus assim nos abençoe e derrame graça e mais graça sobre a nossa vida e a vida da nossa comunidade de fé também. Deus nos abençoe.